todo modo, queria dar as boas-vindas a vocês. Né? A gente, eu e o professor Fábio, a gente coordena o centro aqui na faculdade, que é o Centro de Ética Animal. E dentre as atividades do centro, a gente procura periodicamente, né? Isso não é muito santo, né? Mas a gente tenta realizar o ECAD. O ECAD é o Encontro Carioca de Direito dos Animais, que já está na sua... É a 11ª, né, Fábio? Hoje é a 11ª edição. E a nossa tradição no âmbito do ECAD é convidar pessoas de fora, né, da faculdade para virem conversar sobre o tema, sobre questões relacionadas, né, à questão animal. Né? Então a gente já recebeu a contribuição de várias pessoas, e esse ano a gente está muito feliz de receber a Cristal. Né? A Cristal é uma ex-aluna aqui da FND, não é isso, Cristal? Sim. Então a gente fica muito satisfeito, muito feliz de recebê-la novamente aqui na casa, né, que é a alma mater dela, a FND. E a Cristal é hoje uma ativista referência na questão da defesa do direito dos animais, e ela vai conversar com vocês. Recentemente ela lançou uma obra muito bonita, né, que é o dicionário... Deixa eu ver o nome direitinho para não falar errado. Dicionário Vegano Comentado. Isso. Até ganhei hoje o meu exemplar, que eu lerei com todo carinho. Tá? Depois, quem tiver inclusive interesse, recomendo, tá? Quem tiver interesse em adquirir a obra, depois conversa com a Cristal, ela pode passar mais informações. Tá? Então a nossa dinâmica aqui, né, é uma dinâmica informal. Né? A gente vai dar um espaço para a Cristal poder conversar com vocês sobre a percepção dela sobre a questão animal, veganismo, enfim. E na sequência, eu acho que seria interessante a gente reservar um tempinho para que ela possa abrir para vocês, eventualmente, conversarem com ela, trazer questões, enfim. Acho que esse é um momento interessante de diálogo que pode existir, né, entre a academia, né, entre quem está aqui com vocês. Na nossa aula, Cristal, a gente, embora seja disciplina de direito ambiental, né, que não é exatamente um espaço tão harmonioso para falar da questão animal, na medida em que os animais normalmente no direito ambiental são tratados na perspectiva da espécie, né, e não do indivíduo. Mas eu converso, né, já conversei com eles um pouquinho sobre a questão dos animais. A gente já leu aqui em sala de aula A Vida dos Animais, do Ketsi, né, que é um texto literário importante. A partir desse texto a gente já conversou, claro, um pouquinho, né, mas conversamos um pouquinho sobre a questão animal. Né? Então, hoje é uma complementação importante desse debate. Né? Professor Fábio, você quer colocar alguma coisa? Quer acrescentar algo? Apenas dar as boas-vindas à Cristal, que retorna à faculdade, né, que é a sua casa também, e dizer da minha alegria pelo lançamento do livro, de receber aqui hoje. Professor Fábio, vocês conhecem, professor de Direito Administrativo, muito severo, prova difícil, né? Diferentemente de Direito Ambiental, que é tranquilo, é light. Direito Ambiental ainda é eletivo ou Não, é obrigatório. Na minha época era eletivo. Mas o professor Fábio é um irmão, um querido amigo, né? A gente tem em comum, né, essa preocupação com os animais sempre, né? É o que nos uniu originalmente, assim, a gente se encontrou, né? Nossos caminhos se encontraram a partir dos animais, e felizmente desde então a gente vem consolidando cada vez mais essa amizade, esse carinho que eu tenho por ele. Então, gente, sejam bem-vindos. Cristal, fique à vontade, tá, para conversar com o pessoal sobre o tema. Deixa eu só pegar meu óculos aqui para eu poder te ver direitinho. Eu vou testar um pouco. Agora tá só usar. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu tirar. Oi. É que eu não sou professora, não estou acostumada a falar só no gogó, né? Então acho que é melhor usar o microfone. Bem, bem-vindos, muito obrigada por todos estarem aqui. É um prazer imenso estar de volta à FND. Eu me formei em 2012 e, se eu não me engano, eu tive aula aqui nessa mesma sala com o Leonardo Greco de Pistaci. Nossa, quando eu fazia a prova dele, ele está vivo ainda? Nossa, mas eu me tremia, que ele era tão rígido, eu nunca consegui tirar mais que 5 na prova
amiga. Ai, mas eu consegui passar. Deu tudo certo, enfim. Estou de volta. É muito emocionante subir essas escadas novamente. E não mudou muita coisa, não. A faculdade continua pichada lá fora, greve, enfim. Mas os professores são bons, né? Acho que isso que é o que mais importa. E eu tenho muito orgulho de ter me formado aqui na UFMG. Então, infelizmente não vou conseguir botar a apresentação, mas eu vou me guiando por aqui. E o que tiver de imagem eu vou tentar falar para vocês como é que é. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, porque isso conecta muito com o direito animal, conecta muito com a FND, então talvez seja uma história interessante para vocês saberem. Eu sempre fui muito apaixonada pelos animais, desde muito pequenininha. Meu apelido era Felícia. Sabe Felícia? Aquela personagem de desenho animado que esmagava os animais. Então, era um apelido de família porque eu realmente esmagava os animais. Hoje em dia, como eu sou adulta, eu tento respeitar o espaço deles, né? Eu não posso simplesmente falar direito animal e estar lá perturbando o bicho, né? Invadindo o espaço dele. Mas, quando eu era pequena, eu era assim. E em determinado momento da minha vida, eu entendi que os animais que eu comia eram animais de verdade, né? Que a carne era animal. E desde então, surgiu um conflito interno muito forte dentro de mim. E o meu sonho virou ser vegetariano, né? Desde lá da minha pré-adolescência. Só que eu achei que eu nunca ia conseguir, porque a minha comida preferida era picanha. Carne, sempre gostei, realmente o gosto não é ruim, é um gosto bom, né? Infelizmente. Então achei que eu nunca fosse conseguir ser e, enfim, aquilo fui empurrando. Na época da faculdade, do vestibular, eu quase fiz medicina. Porque desde muito nova eu gostava de cuidar. Eu queria ser veterinário quando era pequena por causa dos animais, mas aí me convenceram que medicina era mais legal, ganhava mais dinheiro, enfim. E aí eu achei que eu fosse fazer medicina até o ano que eu me inscrevi no vestibular. E na minha escola, para ajudar a gente a decidir as profissões, não sei se vocês passaram por isso, faziam várias palestras com diversos profissionais de diversas áreas para ajudar os alunos a escolherem sua profissão. E nisso eu participei de uma palestra com um promotor de justiça. E eu fiquei completamente encantada. E também achava que eu não ia passar para medicina, então juntou uma coisa com a outra. E eu saí dali pensando, eu vou fazer direito, eu sei que eu vou passar para direito, e eu vou fazer para defender os animais e a natureza. Eu nem era vegetariana nem nada, né? Eu comia os animais. Mas eu saí daquela palestra com esse desejo de fazer um concurso, ser promotora de justiça e trabalhar nessa área, defendendo a natureza. E entrei para a FND. E aqui eu tentei de todas as maneiras me encaixar em alguma matéria que falasse sobre os animais. E a única que falava era direito ambiental, e na época era eletiva. Eu fiz a matéria de direito ambiental, mas falava quase nada de animal, assim, era muito pouquinho, era muito mais questão realmente do meio ambiente, de licenças ambientais, e isso, aquilo. E eu comecei a estagiar também no escritório de advocacia, no Trem de Relação Cannabis, não sei se vocês conhecem, e dentre algumas matérias que eu lidava lá também, eu era estagiária de direito ambiental, mas a demanda era bem pequena, então eu não fazia muita coisa, mas também nada sobre animais. Eu fiz um curso na ESA, na Escola Superior de Advocacia da OAB também, na época tinha a matéria de direito ambiental, eu peguei essa matéria também, para vocês verem que eu realmente queria alguma conexão com os bichos, e a saída era o direito ambiental. Até que o direito animal era um ramo que eu não conhecia, desconhecia completamente. Vocês já ouviram falar de direito animal em si antes dessa palestra? Não. Beleza. Eu também não conhecia. Para mim era direito animal, assim, direito dos animais era algo que se falava dentro do direito ambiental, não existia um ramo autônomo para isso. Então, até que eu fiz intercâmbio. Pelo FRJ, também é uma coisa que, eu não sei se vocês sabem, mas a nossa faculdade tem convênio bilateral com diversas universidades do mundo, e você pode passar até um ano estudando fora por esse convênio. E eu não sabia também, que descobri no último ano de faculdade, e era meu sonho fazer intercâmbio, e eu consegui e fui para a Espanha.
Super recomendo quem puder fazer intercâmbio, é uma experiência muito boa. E fiz um ano de intercâmbio lá na Espanha e conheci a mãe de uma amiga minha que era vegetariana. Ela foi visitar, né? Eu morei com uma brasileira e a mãe dela era vegetariana, foi lá. E eu falei, nossa, meu sonho é ser vegetariana também. Quando eu voltar para o Brasil, eu vou virar vegetariana. Esse é o meu sonho. Acho que é um sinal, você está aqui, vai dar tudo certo. Voltei para o Brasil. E qual foi a primeira coisa que eu comi? Picanha. Foi a primeira coisa que eu comi. Eu quase não comia carne, porque naquela época lá eu tinha nojo de pegar carne para cozinhar, então isso já é um sinal, né? Não gostava muito, então eu quase não comia carne. E voltei. Nesse mesmo mês que eu voltei, foi em agosto de 2011, o meu cachorro morreu. Só que eu sou muito apaixonada por bicho. Foi bem difícil, foi bem trágico, enfim, foi um momento muito doloroso na minha vida. Eu tinha acabado de chegar de intercâmbio e eu encontrei o meu cachorro afogado na cisterna da minha casa. Foi bem difícil, mas aí eu falei, não, eu não posso ficar longe dos animais, eu preciso estar em contato. Então, eu decidi me voluntariar em um abrigo de animais. E aí eu comecei a procurar. Eu não sei nem se você sabe exatamente os detalhes dessa história, professor Fábio, mas já eu chego onde você entra nisso. E aí eu acho que foi na página de uma ONG de Volta Redonda, ou foi da Suípa, alguma coisa assim, que tinha um cartaz escrito sobre uma palestra de direito dos animais. Então, assim, eu estava tentando me voluntariar em algum abrigo e eu achei esse cartaz. E eu tenho aqui um cartaz, né, eu guardei comigo, eu ia mostrar aqui, mas não dá para mostrar, mas era uma foto de um cachorro, era um desenho de um cachorro, não era nem uma vaquinha, alguma coisa assim, não, era um cachorro. E eu falei, meu Deus, direito dos animais, eu nunca ouvi falar nisso. Como é que eu nunca ouvi falar nisso? E era na faixa, e eu moro em Botafogo, na faculdade pertinho da minha casa, e ainda tinha lá, professor Fábio de Oliveira, tarará, UFRJ. Eu falei, gente, mas é o professor da minha faculdade. Como assim? Eu tenho que ir nessa palestra, meu Deus. E fui. E era tarde da noite, era 8 horas da noite que começava, pensa. Hoje em dia, que eu já sou mais velha, 8 horas eu já estou querendo dormir, é um negócio horrível. E fui, sem saber o que eu ia esperar, o que ia acontecer. Fui lá para aprender e também na época eu estava era o último ano de faculdade, eu estava bem perdidinha, eu não sabia o que eu ia fazer de tema de monografia, não fazia ideia. Eu pensei, bem, de repente eu faço sobre algum tema relacionado ao direito dos animais, vou conversar com esse tal de professor Fábio, vou ver qual é. E aí eu fui. Só que o que eu não sabia é que eu ia sair de lá vegetariana, porque eu fui lá porque eu queria defender os animais, como eu falei, meu sonho era ser... Eu acabei descobrindo que esse era um dos meus sonhos, de me tornar promotora de justiça para defender os animais. E comia carne, nunca tinha visto nenhuma contradição. E quando eu cheguei lá, todos os professores eram vegetarianos, eram 3 professores que estavam dando uma palestra. Era o professor Fábio, o Júlio Dornelles e... calma aí, eu tenho na foto aqui. Marcelo Turco, isso. Exatamente. E aí, um deles, durante a palestra, virou e falou assim: não tem como você defender os animais daquilo que você mesmo causa de dano a eles. E aquilo foi mais ou menos isso, não lembro exatamente de palavras, mas foi mais ou menos assim. E ali caiu uma ficha tão forte, assim, me deu uma virada de chave tão absurda, porque eu falei, meu Deus, exatamente, eu tô aqui desde criança querendo defender os animais, quero virar promotora de justiça para defender os animais, e eu tô comendo e explorando os animais. Que loucura é essa? Como é que eu vou defender eles se eu mesmo tô causando dano a eles? E ali, falei, opa, é agora, eu virei vegetariana, lembro que meu pai foi me buscar, depois, né, que já era tarde da noite, ele foi lá me buscar, eu entrei no carro e falei, pai, sou vegetariana. Ele começou a rir na minha cara, né? Falou, tá bom. Enfim, mas realmente isso aconteceu. E aí, no final da palestra, eu fui conversar com o professor Fábio. Você lembra disso, professor? Jura? Ai, que bom. Já tem bastante tempo. Isso foi em 2011. Então, no final, fui conversar e falei, oi, eu sou da UFRJ, sou da FLD, sou aluna e tal. Gostei muito, obrigada, não sei o quê. Ele, poxa, a gente tem um grupo de estudos na faculdade.
um grupo de estudos de direitos animais. E eu nunca tinha ouvido falar nesse grupo de estudos de direitos animais. Como é que pode, né? Eu não sabia, eu fui só descobrir no último ano de faculdade que tinha intercâmbio, que tinha um grupo de direitos animais, que tinha, enfim, onde eu estava esse tempo todo, não sei. E aí eu fiquei muito empolgada, entrei para o grupo de estudos, que hoje é o FRJ, né? Centro de Estudos de... Centro de Ética Animal. Exatamente. Era Grupo de Estudos de Direitos Animais, agora é o CEA. Inclusive, acho que é aberto também, né? Para o pessoal da graduação, porque também tem pessoas de fora, eu estou no grupo, a Luciana Marinho também, obrigada por ter vindo. Não tem problema, acho que você aqui. Depois eu vou tentar botar no YouTube, se der certo fica bom. Tem gente que não pode vir, queria vir, gente de outros estados, enfim. Beleza. E aí participei desse grupo, comecei a estudar e ter contato com a literatura animalista, que eu nunca tinha tido contato. Foi um mundo assim totalmente diferente. Eu decidi o tema da minha monografia, né? Que é... calma aí. Eu era vegetariano, daí para vegano foi outro passo. Entrei no grupo de estudos, conheci quem? Isabela Tarão. Tu lembra dela, professor? Sabe dela? Nunca mais vi também. Mas aí ela me enviou um vídeo de um ativista americano chamado Gary Yourofsky, que ele tinha acabado de soltar uma palestra no YouTube chamada A Melhor Palestra que Você Irá Ouvir na Sua Vida. Alguém já ouviu falar disso? Você não vai, né? Você é vegano já. E aí eu assisti e eu não sabia o que ia acontecer com os animais na indústria do leite, do ovo. Eu sabia o que acontecia mais ou menos na indústria da carne, é muito óbvio. Porque o animal, para virar carne, ele tem que morrer. O ovo e o leite, a gente acha que eles estão e estão felizes e soltos e livres, e não é nada disso e eu não sabia realmente. Então eu virei vegana depois que eu assisti esse vídeo. E aí fui lá, eu veganinha, né, grupo de estudos de direitos animais, escolhi o tema da minha monografia, que foi os animais como sujeitos de direito. Era para a época, e ainda acho que foi um pouco um tema meio ousado, porque não mudou muita coisa em relação aos animais. E eu lembro que eu devorei todos os livros que tinham na biblioteca sobre o tema, provavelmente você que doou para a biblioteca, não sei, não tinha muita coisa. Então eu li todos os livros que tinham lá, fiz a minha monografia e achando que ia ser um desastre total, porque o tema era bem diferente. Tentei ser que você fosse meu orientador, mas a lista dele já estava cheia, com a galera aí de direito administrativo. Não consegui que o professor Fábio fosse meu orientador. Quem foi a professora Ana Lúcia Sabadell. Ainda dá aula aqui? Legal, muito bom. E aí ela foi da minha banca e também o professor Marcos Vinícius Torres. Ele não estava aqui? Legal. Era direito internacional que eu tinha com ele na época. Então eu achei que não ia dar muito certo, né? Mas eu tirei nota 10, fiquei super feliz. E não mudou muita coisa de lá para cá, em termos dos animais serem reconhecidos como sujeitos de direito. O direito, de forma geral, ainda trata os animais como objetos de direito. Mas, enfim, é um trabalho que a gente tem que continuar a fazer. E a minha monografia é algo, assim, para mim, que foi bem importante. Quem quiser acessar, eu tenho um blog também, que eu não atualizo tem bastante tempo, mas a minha monografia está lá. cristalcastor.com/blog. Minha monografia na íntegra está lá, se quem quiser. Aqui, a pessoa pode acessar a monografia de outros alunos, se quiser? Tá, beleza. Se quiserem procurar por aqui também, pode ser que achem. E aí eu me formei e trabalhei 5 anos como assessora jurídica no Ministério Público. Assim, consegui entrar de alguma maneira para o Ministério Público, mas a porta que se abriu para mim foi em execução penal. Não tinha nada a ver com direito ambiental, animal, e comecei a estudar para concurso público. Só que
eu não estava feliz, não estava me identificando, confesso que me decepcionei um pouco com a organização do Ministério Público e eu percebi que eu poderia nunca trabalhar nessa área com os animais, porque primeiro eu tinha que passar por um concurso e depois teria que abrir uma vaga para essa promotoria, que já é, acho que é uma só que tem, duas, não sei como é que é hoje em dia, são pouquíssimas, teria que abrir e poderia entrar qualquer um ali na minha frente que fosse mais antigo que eu no Ministério Público, então eu poderia passar a minha vida inteira tentando trabalhar com isso e não conseguir. Então eu já estava ficando decepcionada com isso, pensei, advocacia, mas naquela época, gente, a advocacia animalista não era algo assim para mim palpável, sabe? Hoje em dia já é algo mais forte, eu tenho amigas que são advogadas animalistas que trabalham, inclusive com questões de animais na cabine, que são coisas assim que são bem recorrentes, que a pessoa consegue pelo menos, né, ter uma renda ali, fazendo algo pelos animais, mas, enfim, ou trabalhar para a ONG, mas você sabe como é que é mais complicado. E aí eu larguei tudo, estava infeliz para morar na Austrália. E aí voltei em 2019, e aí veio a pandemia. E aí durante a pandemia, eu estava perdidinha de novo, né? Minha vida deu várias voltas, larguei, fui morar lá e voltei, não queria voltar, voltei. E aí eu resolvi começar a escrever um livro, que é esse aqui, não, mais ou menos, calma aí, vou chegar lá. Esse é o primeiro livro que eu lanço, mas era para ser o segundo. Por que eu comecei a escrever um livro? E aí isso tem a ver com o que eu estudava aqui na faculdade também. Porque vocês sabem que tem muitos manuais de direito, né? Manual de direito civil, manual de direito administrativo. E os dicionários, os vocabulários. E aí eu trouxe uma foto, mas não vai dar para aparecer. Eu tinha um livro que era Vocabulário Jurídico, de Plácido e Silva. Alguém que conhece? É um livro dessa grossura, tem mais de 1.500 páginas. E era um dicionário de direito e eu tive que pedir ajuda para o meu pai na época pagar, que era R$200, imagina. Era muito caro, hoje em dia acho que está mais de R$800. E eu adorava aquele livro. Por algum motivo eu adorava aprender, né, os conceitos, estar ali reunidos, e me ajudou bastante na graduação. Então isso já fazia muito parte da minha vida. Manuais, dicionários. E eu gosto muito de escrever, comecei a escrever um livro sobre direitos animais. Nesse formato manual, então, o primeiro livro que eu comecei a escrever é um manual vegano, mas ele foi ficando tão grande, que eu dividi ele em 4 livros. E o último capítulo desse livro era um dicionário, onde eu explicava os termos que eu falava ao longo do livro, que eu não poderia aprofundar tanto, senão ia ficar muito grande, eu deixei para o último capítulo, mas que ficou enorme também. Aí eu falei, gente, como é que... Tive que dividir em 4 livros. Então, o que era o último capítulo virou um livro próprio, que é o Dicionário Vegano Comentado, que eu demorei 6 anos para terminar. Não exatamente o dicionário, mas até eu me dar conta de que o livro estava enorme e que eu teria que dividir ele. E aí, quando eu decidi dividir, já tinha levado aí 5 anos. E aí eu dividi, levei mais 1 ano para terminar o dicionário, que hoje eu trouxe aí para vocês verem também. E eu doei um exemplar para a biblioteca da FND, que infelizmente está em greve, mas deixei o exemplar para o professor Fábio. Então, quando voltar, quem quiser ir lá dar uma olhada, estudar, vai estar lá. E também quem se interessar depois pode falar comigo, que eu explico como vocês podem adquirir. E eu acabei também fundando uma editora chamada Libertação Animal, para publicar não só os meus livros, mas como de qualquer autor que fale da temática anti-especista. Alguém que sabe o que é especismo? Eu ainda não entrei na parte de direito animal, mas se não souberem, depois ao final eu posso... Você não vale, Monique, você não vale. Fica quieta aí. Eu explico ao final, vocês me lembrem, se quiserem saber o que é especismo, eu explico no final, porque eu quero explicar um pouco antes sobre direito animal, porque eu ainda não cheguei lá. Só estou falando da minha trajetória para vocês entenderem como é que surgiu essa coisa toda, e no final eu vou
passar sobre direito animal e veganismo. Agora sim entramos em direito animal. Bem, esse dicionário, eu vou falar para vocês a definição de direito animal segundo o meu próprio dicionário. E por isso também o dicionário ele é tão importante, porque a gente consegue definir os temas e a linguagem é muito importante, principalmente em questão do veganismo, que muitas pessoas não têm uma noção equivocada do que é. Eu espero que hoje eu consiga esclarecer para vocês o que realmente é o veganismo e o direito animal. Então, eu vou ler aqui a definição, como a gente não vai conseguir colocar ali. Ramo do direito que reconhece os animais não humanos como indivíduos dotados de valor intrínseco e interesses próprios, como a vida, a liberdade e a integridade física e psicológica, que devem ser respeitados, protegidos e promovidos por todos. Então, o direito animal, diferente do direito ambiental, por exemplo, em que ele vai divergir? O direito ambiental enxerga o animal pelo seu valor ecológico, ambiental. É um ramo de caráter mais antropocêntrico, porque é na medida que o animal beneficia o ser humano, é na medida que ele é parte da natureza e a natureza precisa estar equilibrada, porque senão isso afeta a gente. Então, o direito ambiental ele vai defender isso, vai defender o meio ambiente, vai ver os animais ali como parte de uma fauna e o indivíduo em si não vai ser tão considerado. Tanto que, por exemplo, o direito animal ele vai ver o indivíduo, o direito do indivíduo. Quando a gente fala de direito ambiental, tem uma questão bem polêmica, direito ambiental versus direito animal, que é a questão da caça dos javalis. Vocês já ouviram falar? Que o javalis foi uma espécie introduzida aqui no Brasil, ela é uma espécie exótica, ela não é da nossa fauna, e que causa desequilíbrio em diversos lugares do Brasil, porque entra em conflito com a fauna nativa e o meio ambiente, causa desequilíbrios e a lei autoriza a caça de javalis como meio de reequilibrar o meio ambiente. Para isso para o direito animal é válido, porque ele está pensando no equilíbrio ecológico, então ele está pensando nas espécies nativas, e a que é exótica, o problema é dela. Foi ela que se introduziu aqui? Não, foi o ser humano que colocou, mas quem que vai pagar o preço? São esses animais. Já o direito ambiental, o direito animal vai falar, não, esses animais são indivíduos, eles têm interesses próprios, eles têm interesse à vida, a gente não pode simplesmente pegar e aniquilar esses animais. Então, qual seria a solução dada pelo direito animal? Castrar, realocar, porque a gente não faria isso com um indivíduo humano, que é senciente também. E aí eu posso falar também sobre o que é a senciência, basicamente é a capacidade de sentir dor, de sentir alegria, de sentir tristeza, de ter, né, capacidade de sentir dor e emoções, sentimentos, como nós. Isso é tão importante pra gente, que a gente esteja bem fisicamente, psicologicamente, a gente busca não sentir dor. Os animais também têm esse interesse, porque eles são seres sencientes também. E aí o direito animal, que veio inspirado pela ética animal, que aí vem da filosofia, então a base para o direito animal é a filosofia. Então filósofos estadunidenses e também da Inglaterra e tal, começaram a vir com esse movimento da ética animal para dizer o quê? O animal, ele é um sujeito de interesse moral. A gente tem que respeitar isso também. E aí o direito vem e fala, bem, se eles são sujeitos de interesse moral, eles são sujeitos de tutela jurídica também. Então aí vai trazer para o ramo do direito, e aí o direito animal, já que todos são dotados de senciência, capacidade de sentir dor e ter os seus próprios interesses. O animal tem interesse em ser livre, em comer o que ele quiser comer, ir para onde ele quiser ir, voar para onde ele quiser voar, ter a família dele, e não é tão diferente da gente. Afinal, nós somos animais também. Por isso que uma nomenclatura que a gente usa muito no direito animal é animais não humanos. Porque se a gente falar só animais, parece que o ser humano não é um animal. Então somos nós, seres humanos,
e os animais lá, quando na verdade somos todos animais. Nós somos animais humanos e os outros são os animais não humanos. Então, o direito animal ele vai ter o seu conjunto próprio de princípios e regras que vão proteger os animais não pelos interesses humanos, ou seja, não pelo interesse humano, econômico, científico, ambiental, ou mesmo de afeto, né? Porque, por exemplo, para o direito animal, você criar animais, na maioria das vezes são cães e gatos, para serem companhias para os seres humanos, ou seja, você vai forçar uma cadela a engravidar repetidas vezes para gerar filhotes que serão separados dela repetidas vezes e serão vendidos para pessoas que bastam chegar com dinheiro e comprar um animal para terem como companhia, isso também não é correto. Então, mesmo o interesse afetivo do ser humano não deve se sobrepor ao direito do animal e não ser forçado a engravidar e não ter os seus filhotes separados, enfim, e não serem comercializados. Afinal, a gente não faria isso com o ser humano. A gente não colocaria uma mulher grávida para engravidar várias vezes para a gente vender os filhos dela para quem quer adotar porque não pode ter filho. Não é assim que funciona. E o direito animal também, ele tem o princípio da universalidade. O que isso significa? São todos os animais que são abrangidos pelo direito animal. Não é só os que a gente acha bonitinhos, os gatos, os cães, os domésticos, os cavalos. E também não são só os mamíferos, as vacas, enfim, os coelhos. O direito animal vai olhar para todos os animais. Isso significa que a gente vai atribuir o mesmo valor absoluto a todos? Não. Isso significa que a gente vai olhar seriamente para os interesses de todos os animais e vai ponderar eles de modo contextualizado diante de conflitos reais. Por que isso? Porque muitas pessoas vão falar, mas e aí? Então são todos animais? Eu, por exemplo, eu mato mosquito. E por muito tempo eu não matei. Eu fiquei 2 anos sem matar mosquito, foi um inferno na minha vida. Porque eu pegava a raquete, mas eu não ligava a raquete não. Eu ia espantando mosquito até para fora da sala. Por quê? Porque eu olho ele como um indivíduo também, um indivíduo com vida que não escolheu ser um sugador de sangue. Não sou mais, eu parei porque realmente estava tornando minha vida muito complicada. E eu pensei, bem, é uma questão de autodefesa, né? Até no próprio direito tem a questão de legítima defesa. E é isso, mas eu mato outros animais que não estão me ferindo. Eu vou lá, vou ver uma aranha e vou matar, porque a aranha tá, vou matar. Não vou fazer isso. Pra que eu vou fazer isso? Não está me oferecendo perigo algum. O mosquito, enfim, passa muitas doenças, também tem todas essas questões, mas eu também não fico feliz de matar, não. Mas por que eu quis trazer essa questão? Para mostrar que o direito animal ele vai olhar para todos os animais mesmo, de forma indistinta. Isso quer dizer que não vai ter conflitos diferentes a depender da espécie, daquilo que aquela espécie apresenta de ameaça ou não para a gente? Isso aí tem que ver caso a caso. Mas de toda maneira, é que isso é um tema bem delicado, eu espero que eu tenha sido clara, mas pode ser que deu para entender o que eu quis dizer? Porque é um tema, é uma linha muito tênue, né? Mas de qualquer maneira é universal o direito animal, então vai se aplicar a todos. Então isso significa também que o animal, para o direito animal, ele pode ser vítima de crime, né? Ele não é somente um objeto de direito que, por exemplo, se eu tenho um animal, se eu tenho o meu cachorro e alguém vai e maltrata o meu cachorro, eu tenho direito a ser ressarcida, seja civilmente pelo dano causado ao meu animal, porque ele é meu animal e isso me feriu. Não. O próprio animal, enquanto vítima, ele pode ser vítima de um crime e ele vai poder ser ressarcido também na esfera civil para ele. Isso é uma coisa mais recente, né? Que vai evoluindo a legislação e a gente está chegando já nesse lugar onde os animais já são, alguns cães e gatos pelo menos, já podem ser considerados plenamente como vítimas.
E aí, o que acontece também? Passando muito rapidamente, que eu não quero aprofundar. Mas a bancada ruralista, ela faz de tudo para que esses direitos que alguns animais já conquistaram, os cães e os gatos, de serem vítimas de crimes, eles não se estendam para os animais de fazenda. Então, é diferente ainda a forma como a lei trata cães e gatos, como ela trata vacas, porcos, galinhas. Então, é muito mais. A nossa jurisprudência, a nossa legislação já está se encaminhando para reconhecer certos direitos para esses animais mais próximos nossos e sempre colocar uma barreira. Não se aplica aos animais de produção. Isso é uma coisa muito comum na lei, que também é algo que o direito ambiental está lutando para mudar, que é trazer essa mesma proteção que já é reconhecida por alguns animais para o restante. Só que isso é complicado, porque a partir do momento que você reconhece que todos os animais são sujeitos de direito, e aí como é que você faz? As pessoas vão poder comer animais, vão poder explorar animais? Então por isso que a bancada ruralista tem esse interesse, e também é um interesse da população que não está querendo abrir mão de explorar e comer animais, né? E aí os principais dispositivos que falam dos direitos dos animais é o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição Federal. Vocês provavelmente estudaram muito na aula de direito ambiental, que incumbe ao poder público proteger a fauna e vedar as práticas que submetem os animais à crueldade. Esse dispositivo, ele é muito especial porque é a partir dele que existe uma divisão na lei, na Constituição, do que é direito ambiental e direito animal. Porque aqui, quando ele fala sobre crueldade, ele não está falando sobre o valor ecológico ambiental do animal, ele está falando sobre o valor intrínseco dele como indivíduo, de não sofrer, o interesse dele em não sofrer e não ser submetido à crueldade. Então a gente já tem um dispositivo muito importante na nossa Constituição que veda a crueldade animal. E aí, em 98, surgiu a Lei de Crimes Ambientais e eles também colocaram um artigo muito importante, que é o 32, que dá punição criminal para quem praticar esses atos de abuso, maus tratos, ferir e mutilar animais. E aqui também é muito interessante porque ele não faz essa distinção. Ele fala animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. E também a gente tem códigos estaduais e municipais que também tratam de proteção animal. No Rio de Janeiro, a gente tem a Lei 11.096 de 2026, desse ano ainda, né? Eu acho que eles instituíram um código de proteção animal, acho que foi em 2024, mas foi atualizado, aí revogou a outra lei, agora é essa, 11.096 de 2026. E outro ponto importante também na nossa legislação que fez essa divisão entre direito ambiental e direito animal foi o decreto 12.254 de 2024, que de forma inédita criou no setor federal exclusivamente um departamento de proteção, defesa e direitos animais, que a gente nunca teve antes. Então a gente tem o Ministério do Meio Ambiente, inclusive esse departamento está vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, mas claramente o Poder Executivo foi lá e chancelou, existe esse ramo autônomo, direito animal, e a gente tem um departamento de defesa e proteção dos direitos animais, que é a DPDA. E eu tinha trazido algumas fotinhos aqui, só para representar dois debates atuais, mas vocês podem pesquisar, ou talvez vocês já conheçam também, dois debates muito atuais do direito animal. É a questão do foie gras. Vocês sabem o que é foie gras? Alguém que não sabe? Isso, exatamente. É o patê do fígado de ganso. Que o Congresso, assim, maravilhosamente foi e aprovou uma lei para proibir em território nacional, porque já era algo estadual que estava tentando ser implementado, de proibir no estado de São Paulo. Proibiram, aí revogaram, voltou, e agora está aguardando sanção presidencial. E ao que tudo indica, o presidente Lula vai assinar esse decreto, então em breve a gente deve ter a proibição nacional do foie gras, que é uma das maiores crueldades contra os animais. Como o colega disse, é o patê de fígado de ganso. E o que acontece? O animal ele é preso
Primeiro, ele é trazido à vida apenas com aquela função. Então, desde a concepção dele, o destino dele já está traçado, que é ser preso para poder ter uma cânula inserida na garganta dele, né, no ganso, que vai até o estômago e deposita forçadamente comida, alimento. Muito, em grandes quantidades. Aquilo inflama o fígado do animal. E esse fígado inflamado é o patê foie gras. É o patê de fígado de ganso, que é considerado uma iguaria, né? Então, isso finalmente está sendo proibido. Isso está sendo proibido não porque o ganso tem um papel ambiental, ecológico. Não, é porque reconheceram que isso é cruel com os indivíduos animais. Imagina você no lugar do animal, a sua vida ser isso, você ser trazido ao mundo apenas para que inflamem o seu fígado e você seja morto para que alguém coma o patê do seu fígado porque é gostoso. Isso não tem nenhum cabimento. E outra questão que é um debate muito atual também é a exportação de animais vivos. Vocês já ouviram falar sobre isso? Exportação de animais vivos ou carga viva é uma prática já um pouco antiga no mundo, mas que vem se intensificando bastante e principalmente aqui no Brasil, que a gente está se tornando, infelizmente, um dos maiores exportadores de animais vivos. O que acontece? Alguns países têm regras de abate religiosos. Então, isso, que eles chamam de abate halal, kosher. Então, que tem que seguir alguns preceitos religiosos e a gente faz esse tipo de abate no Brasil. Só que existe um mercado mais exigente que quer a carne mais fresca. Então, eles não querem, esses países, né, que têm essas regras, não querem que o animal seja abatido aqui de forma religiosa para que a carne dele seja vendida congelada. Eles querem carne mais fresca. Então, o que faz a pecuária aqui no Brasil viu que essa era uma possibilidade de exportar os animais vivos. Aí eles são abatidos lá, no país, que vão fazer os preceitos religiosos, que nada mais é do que abater o animal sem sensibilizar ele. Então, né, ele está consciente na hora que ele é degolado. E começou a exportar, por navios principalmente, esses animais. Em sua maioria, aqui no Brasil é bovino, mas existem outros países como a Austrália que exportam ovelha. É basicamente isso, ovelha e bovino são os que mais são exportados. E esses animais passam, às vezes, mais de um mês dentro de um navio. E são milhares e milhares de animais em um navio, que não só vai poluindo as águas dos mares, porque o esterco vai sendo jogado sem nenhum tratamento na água, como não existe uma limpeza efetiva, porque são muitos animais ali dentro. E aí eu trouxe uma foto desses bovinos, que eles estão, quem quiser depois vir aqui olhar também, não tem problema, porque eles estão imersos em uma piscina de mistura de urina com esterco, que é nojento e causa tantas doenças, tanto estresse psicológico, físico para esses animais, e está crescendo. Então, um dos debates que o direito animal também tem trazido muito na atualidade é a exportação de animais vivos. A gente tem diversos projetos de lei no sentido de tentar proibir, mas a gente ainda não conseguiu essa proibição, porque, enfim, a bancada ruralista está ali impedindo isso de acontecer. E agora eu vou entrar na parte de veganismo rapidamente. Eu queria saber se tem algum vegano aqui. Não vale você, não vale você, não vale você, não vale você. Tem algum vegano aqui da turma de direito ambiental? Uau, beleza. Alguém aqui quer tentar definir o que é veganismo? Falar o que entende como veganismo, para a gente ver se estamos alinhados? Alguém quer? Não sei, você é o que está mais participando, de repente você quer falar alguma coisa. Eu quero falar que primeiro eu estou gostando muito da palestra, parabéns ao professor Flávio Daniel e a sua pessoa, e falar que eu sou um carnívoro em desconstrução, eu quero consumir menos carne. Muito bom, que bom, fico muito feliz, isso é muito importante. E você tem na faculdade 2 exemplos que você pode contar, e se você também quiser participar do nosso grupo de ética animal, será muito bem-vindo. A gente tem reuniões mensais na medida do possível, né, professores? Mas alguém quer definir o que acha que é veganismo? Beleza, não tem problema.
eu vou definir também o que é veganismo a partir da definição do dicionário vegano comentado. É um movimento de justiça social que busca libertar totalmente os animais da opressão humana. Você vê que eu não falei nada de dieta aqui, certo? E esse é uma definição minha. Vocês vão encontrar outras definições sobre o que é veganismo. Existe a definição da Sociedade Vegana, que foi quem cunhou o termo em 1944. Tem a definição de outros ativistas também, que vão definir como sendo... Tem ativistas que falam que é um movimento anticapitalista, entre outras coisas. Então, vocês podem ver que existem várias definições, mas a minha é essa, é o movimento de justiça social que busca libertar totalmente os animais da opressão humana. Então, o veganismo, ele não é uma dieta, meramente. Ele é um posicionamento ético. A dieta, ela é uma consequência desse posicionamento ético. Assim como existem outras consequências. A própria questão do nosso impacto no meio ambiente é uma consequência do veganismo, mas não é a razão dele existir. A dieta também não é a razão dele existir. Então, a partir do momento que eu assumo um posicionamento mais ético em relação aos animais, onde eu considero os interesses deles, eu vou deixar de comê-los, eu vou deixar de vesti-los, eu vou deixar de explorar eles para me transportar. Então, a gente não vai montar no cavalo, a gente não vai montar no camelo, não vai montar no elefante fazendo turismo na Tailândia. A gente não vai para um zoológico, a gente não vai para um aquário. São todas as esferas da nossa vida vão ser pautadas no respeito por aquele ser, que a gente nem conhece nem precisa conhecer, porque a gente já respeita as outras pessoas porque elas são seres humanos e merecem ser respeitadas. O direito animal vem estender essa consideração para os animais não humanos também, porque eles também são sencientes. Então é como se fosse uma extensão de direitos humanos para os animais. O direito animal, o veganismo vai vir para isso. Então o vegano, ele é a pessoa que reconhece os animais como indivíduos com valor e interesses próprios e segue esses princípios éticos do veganismo. Então, se você perguntar, a maior parte das pessoas vai dizer que o vegano é uma pessoa que não come carne. Não está errado, mas isso é só uma parte muito pequena do que é ser vegano. Ser vegano, você não vai comer carne, não vai comer leite, não vai comer ovo, não vai comer mel, você não vai vestir, como eu estava falando, são várias coisas que a gente vai fazer. E não é nenhum sacrifício, gente, é simplesmente respeitar, é o mínimo que a gente deve aos animais, é esse respeito. E até porque já é provado cientificamente que a gente não precisa de nada de origem animal para sermos saudáveis. Eu sou vegana há 15 anos, tô bem, tô viva, tô lúcida, tô ciente. E se não fosse algo tão importante, eu não teria escrito um livro sobre isso. Então é super possível, claro que é uma mudança de hábito, requer tempo, requer paciência, requer você também se desconstruir, porque a gente realmente aprende que é necessário, ou que os animais não têm o mesmo valor. Então é uma constante desconstrução, porque a sociedade como um todo, ela quer que a gente continue comendo animais. Então vai ser um esforço individual, porque no nosso entorno aquilo não vai facilitar pra gente. Mas uma vez que a gente está bem alinhado, foi que nem aconteceu na palestra lá que eu fui, que eu virei vegetariana. Quando a ficha caiu, eu era tão... Eu tinha tanto desconhecimento que eu achava que eu ia ficar doente. Eu tinha certeza que se eu parasse de comer carne, eu ia ficar doente. Eu falei, eu vou parar de comer carne mesmo assim. Não quero saber, eu vou dar um jeito, deve ter alguma tecnologia, eu tomo alguma vitamina, mas eu não consigo mais lidar com essa contradição que é tão dolorosa para mim, de amar os animais, querer respeitar os animais e ainda sem saber que eu estou causando dano a eles. Nossa, eu me identifiquei muito com você. Primeiro na questão da picanha, né, que, nossa, quem tem um pelo carnívoro em desconstrução, tem essa questão de a gente chamar de uma carne. Mas eu acho que tem essa questão cultural, de tipo, gente, nossa, tem que comer uma proteína, que senão você vai ficar doente e tal, de que a gente precisa dessa fonte animal, né? Acho que está bem estabelecido culturalmente. Então, acho que tem esse movimento de precisar aumentar a informação, até de fato parar de comer e sentir que vai ficar bem. Como você disse, 15 anos, não morri, não tá. Só que tem essa questão de desinformação de que a gente fica. Se eu parar de comer, acho que eu teria que comer vitamina, ou então carboidrato. Então eu tenho essa vontade de me desconstruir, de comer carne e tal, mas eu tenho a sensação que eu
possa mostrar justamente por conta dessa desinformação e nossa cultura, né? Que você tem carnismo, né? Eu me identifiquei com você. Sim, obrigada pela sua colocação. Exatamente. Como eu falei, o nosso entorno não quer que a gente deixe de comer carne. Não é interessante para a indústria. E não é interessante também para o ser humano, porque o nosso cérebro ele foi feito para poupar energia. Então, qualquer coisa que vai te desafiar, que vai te colocar fora da zona de conforto, seu cérebro, sua mente, vai criar desculpas, vai tentar, e você vai acreditar naquilo que a sua mente está te falando. Mas é uma questão mesmo de desconstrução. E também tem muitas coisas falsas daí, que a mídia coloca, que realmente vegano é deficiente, anêmico, mas isso não é baseado em ciência. Vocês vão ver que os maiores, se vocês forem procurar, os maiores órgãos de nutrição do mundo já reconhecem que uma dieta totalmente vegetariana é benéfica, bem planejada, como qualquer dieta. É benéfica desde da gestação até a infância, se você é atleta, se você é idoso. É uma questão de você saber balancear direitinho. Mas isso é para qualquer coisa, né, gente? Mesmo você comendo carne, você pode ter uma dieta que não é boa, comendo produtos de origem animal. Você tem que saber. A alimentação é uma parte muito importante. E não é do interesse da indústria que essa informação seja divulgada. É por isso que a gente acredita, a gente cresce com essas mentiras. E quando a gente descobre que não é isso, realmente é um choque muito grande. Mas o que eu posso dizer para vocês que estão com essa vontade de se construir, se desconstruam, experimentem na pele de vocês. Se puderem ir no nutricionista, melhor ainda, mas na internet tem bastante informação também de como montar pratos balanceados, o que você pode substituir. E experimentem na prática para vocês poderem falar se é bom ou não. Né? Eu me surpreendi, porque eu achei que eu fosse ficar doente e minha saúde melhorou. Eu era muito constipada, gente. Vocês não têm noção, eu sofria tanto, desde pequenininha. Minha mãe, né? Minha mãe tá aqui. E ela é vegana também, gente. Mas eu tô sem blusa. Ela tá com a blusa comprida, senão eu ia pedir pra ela mostrar um look pra vocês. Ela é muito forte, mais forte que o meu pai. É porque dizem que vegano não tem músculo, né? Precisa da proteína animal, não é verdade. E aí, quando eu era pequena, ela sofria, ela sofria porque eu tinha muita prisão de ventre, então tinha que ficar comendo mamão, ameixa, usando supositório, era um negócio horrível. Depois eu simplesmente me acostumei, levei a vida me acostumando com isso. E quando eu virei vegana, a minha digestão, meu Deus, virou outra, e eu achei que eu tinha ficado doente porque eu estava indo ao banheiro várias vezes. Eu falei, gente, que isso? Eu descobri que não, é a questão toda de você comer uma alimentação mais saudável, com fibras, que só existe nos produtos de origem vegetal, né? Produtos de origem animal não tem nenhuma fibra, fibra é muito importante para o nosso intestino. E aí eu vou falar brevemente da diferença do que é o veganismo e o direito animal. Eles se complementam, não existe uma hierarquia, tem a ética animal da filosofia, tem o direito animal na questão jurídica, e tem o veganismo que é na questão cultural e prática, né? Então o veganismo ele vai atuar no plano cultural e político, promovendo essa transformação de consciências e modos de vida. E aí o direito animal vai vir e atuar no plano jurídico institucional, né? Então esse reconhecimento vai sendo convertido em normas, e deveres estatais e garantias legais, legalmente exigíveis. Então são complementos, são apenas atuando em áreas diferentes, mas sem o veganismo, o direito animal é vazio. São normas vazias que não vão estar sustentadas numa mudança de consciência. O veganismo, ele é justamente essa mudança de consciência. É esse reconhecimento, o direito animal é bem. Então, esse reconhecimento a gente vai trazer para o plano jurídico, porque a gente vai querer que os animais sejam legalmente protegidos. E aí, para fechar essa singela apresentação, dessa ex-aluna aqui que vos fala, para os alunos presentes na FND, reforçar que o direito é uma ferramenta essencial de transformação social. E eu desejo para vocês muita coragem para seguir os dons de vocês. Eu demorei um pouco para achar o meu, mas achei. Tenho certeza que vocês vão achar também. Que vocês saiam daqui muito fortalecidos para defender não só os direitos dos seres humanos, mas também os dos demais animais. É isso que eu desejo, porque eles também são dignos de proteção jurídica. É isso, muito obrigada.
estímulo tanto do âmbito político quanto midiático, porque eles vêm aos montes a ideia que realmente quem adota o veganismo é uma pessoa até com uma aparência frágil, fica anêmica, como a professora bem colocou. E por outro lado, não muito distante, a gente no Congresso Nacional, que apesar desse farol, esse lampejo de esperança do projeto de proibição do foie gras, há pouco tempo aprovou um projeto que foi conhecido como a Lei do Veneno, né? Foi o aumento indiscriminado de pesticidas agrícolas, que incidem principalmente em alimentos parte da dieta vegana. Sim. A gente nota que não há nenhum tipo de estímulo. Os grandes veículos de mídia são patrocinados, oferem lucros em cima de empresas que vendem proteína animal, como a Friboi, como o grupo JDS. Então a gente tem que ter esperança e acreditar no processo. Porque se for depender da mídia, a gente nunca vai querer adotar esse tipo de vida. Sim, é você ter a curiosidade, não o preconceito. Se você escuta uma informação sobre algo que você não conhece, em vez de você acreditar totalmente, eu nem digo para vocês acreditarem em mim, façam a própria pesquisa de vocês, implementem na vida de vocês e descubram, porque realmente existe muito, como se fala, muita resistência pelas mudanças. E a gente vê isso com a questão dos direitos humanos mesmo, né? Direito para a classe trabalhadora e tudo mais, existe uma grande resistência. E dos animais, então, que eles não podem se autotutelar, eles não podem chegar e reivindicar os direitos deles, fazerem uma greve, porque eles são trabalhadores não remunerados, eles não têm férias, eles não têm aposentadoria. Quando uma vaca na indústria do leite para de dar leite, ela não é aposentada e vai viver feliz. Ela é abatida e vira carne de hambúrguer. Então, são coisas que a gente não entende. A própria embalagem dos produtos, não só a questão da mídia em si, mas o marketing das empresas de produtos de origem animal é muito enganosa. Eles colocam, se vocês, a próxima vez que vocês forem no mercado, vocês podem ver. Vai lá, vê as caixas de leite de vaca, vê as embalagens de manteiga, de creme de leite, essas coisas de origem animal, ovo. Vocês vão lá, vai estar escrito ovo de galinha feliz. Ou vai estar lá na embalagem do leite uma vaquinha num pasto solto, uma imagem, uma foto, um desenho. Isso é para ludibriar a gente, colocar no nosso inconsciente que não tem problema nenhum, que faz parte, é a fazenda, aquilo é livre. E se você for pesquisar, não é nada disso. Os animais, eles têm a sua liberdade restrita, são explorados diariamente, são inseminados artificialmente, não, que é uma violência sexual, tanto das fêmeas quanto dos machos, para produzir filhotes, porque só assim a vaca produz leite, e aí tira o leite e vende para o ser humano, que não é nem mais um neném, né, que a gente, quando para de mamar na nossa mãe, a gente não precisa do leite da nossa mãe, que dirá de outro animal, de outra espécie. Mas aquilo tudo é maquiado para a gente aprender. Então, é por isso que o veganismo sofre tanto preconceito, porque não querem que a gente enxergue a verdade. Mais alguma dúvida, alguma colocação? Eu queria saber como ele entra em harmonia com a biologia quando você fala em espécie invasora. Como, por exemplo, o peixe-leão, né, que é uma desmostra, acho que e aí ele ameaça toda a biodiversidade do local. Então, eu queria saber como o direito animal se posiciona sobre isso, né? Porque a biologia ela fala sobre os extermínios. Ele é um invasor do mundo, ele está ali, ele está acabando com a espécie local. Então, eu queria saber como que funciona. E qual que você acha que é a espécie de todas a mais invasora, a que mais ferra com o meio ambiente? O ser humano. O que a gente faz com o ser humano? A gente extermina o ser humano? Não. A gente pensa, bom, nem tanto, né? Mas a gente tenta preservar o meio ambiente da melhor maneira possível e tratar com pessoas estudiosas do assunto para entender como aquele problema pode ser resolvido. Então, no caso dos peixes, eu não sou bióloga, eu não saberia te dizer exatamente. Mas o que eu posso falar é que sempre vai ter uma solução. Se o ser humano quiser, ele vai conseguir fazer uma solução. A questão é que o ser humano não quer, porque é caro. Então, é mais fácil, já que a nossa sociedade trata os animais como coisas e não como sujeitos, é mais fácil matar, realmente exterminar.
mas, de repente, realocar ele para o ambiente onde ele realmente deveria estar, algo nesse sentido. Mas nem sempre vai ser a solução que vai ser feita. Até a questão do javali, poderia, de alguma maneira, capturar, castrar e soltar, mas isso requer investimento. E o poder público não está disposto a fazer isso. Então é muito mais fácil, já que os animais não são reconhecidos como indivíduos, dar uma licença para qualquer pessoa que quiser caçar esse animal. E o animal que não tem nada a ver com o fato dele ser exótico, que não pertencer ali, é ele que vai pagar com a própria vida. E é uma grande hipocrisia, porque o ser humano é o que mais destrói o meio ambiente. E ainda assim, a gente sabe que a gente não pode exterminar seres humanos. A gente está aí na casa dos 8 bilhões de pessoas, está cada vez mais complicado em termos de recursos. E é isso, a gente tem que aceitar, porque cada pessoa tem direito à sua vida, tem direito a se reproduzir, tem quantos filhos quiser. E é isso mesmo, tem, eu não estou dizendo que não tem não. Só que o que a gente precisa ver? A gente precisa estender esse olhar para os animais também. Porque na maioria das vezes é o próprio ser humano que cria o problema. Mas quem paga o preço é sempre o mais vulnerável. E nesse caso tem essa questão da vulnerabilidade. Com os seres humanos mesmo, a gente sabe que existem minorias vulneráveis, né? Mulheres, pessoas negras, indígenas, que sempre vão pagar o preço também. E tem os animais. Então, teria que ver, né, tentando responder a sua pergunta, que não é uma pergunta fácil de ser respondido, teria que haver uma equipe multidisciplinar para chegar na melhor solução viável, que respeite o indivíduo, não simplesmente extermine ele. Consegui te responder? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Eu queria saber qual seria exatamente a definição de crueldade do artigo 35. Se a gente tem um artigo que veda a crueldade animal, como é que é exatamente o trabalho do Isso eu também gostaria de saber. Sim, isso é uma grande contradição. A crueldade, ela está definida, eu não sei exatamente de cabeça, mas está no meu livro. Ela está definida numa resolução do CFMV, que é o Conselho Federal de Medicina. Então, aqui, acho que esse computador não tem internet, né? Senão eu ia puxar exatamente a definição. Você consegue puxar, Monique, a definição de crueldade? Mas é basicamente você submeter um ser que sente dor, né, reiteradamente à violência, a maus tratos. Então, isso vai configurar crueldade. E sim, de fato, é crueldade que os animais sofrem no abatedouro. E nas fazendas de criação, e nos laboratórios de pesquisa científica, e nos zoológicos, e nos aquários, e nas fazendas de pele. Eles sofrem crueldade. Só que esse é o problema. A lei, ela é contraditória. Isso, obrigada. Define crueldade no contexto médico, principalmente como a violação da dignidade. Ah, tá, beleza. Isso aqui esse aqui é o de medicina, não da medicina veterinária. Isso. É uma grande contradição. Então, o direito animal ele vem justamente para apontar essa contradição. Ele já vem para introduzir essa noção de que existe crueldade. Conseguiu introduzir, está lá, está na Constituição Federal, está nas leis, está nos decretos, existem, enfim, dispositivos falando sobre, existe a crueldade. Só que existem leis que vão dizer, mas isso não se aplica aos animais de criação, de fazenda. E aí é uma contradição. Aí o direito vai lá e vai falar, mas tem que incluir, porque são sencientes também. Então o direito animal vai estar brigando contra essa contradição. E existem diversas contradições que a lei não dá conta, porque o nosso arcabouço jurídico ainda é predominantemente especista, né? E voltando lá no termo de especismo, que é esse preconceito baseado com espécie, acreditar que uma espécie vale menos que outra. Então, a espécie humana vale mais que a animal, e dentro do animal, a espécie canina vale mais do que a espécie bovina, e assim as leis vão refletir esse preconceito. Então, aqui, ó, agora sim, segundo a resolução 1236 de 2018 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, a crueldade é definida como qualquer ato intencional que cause dor ou sofrimento desnecessário aos animais, incluindo a submissão contínua a maus tratos. E aí você pode falar, sofrimento
desnecessário. E isso aqui também é uma polêmica, porque quando você fala que é um sofrimento desnecessário, você pode inventar o que é um sofrimento necessário. Então você pode falar, mas no abatedouro aquele sofrimento é necessário, porque a gente precisa matar o animal para comer. Só que a gente não precisa. A gente não precisa de animais para sermos saudáveis. Então é uma crueldade, porque há um ato que não há nenhuma necessidade. Então, consegui te responder? Só para complementar essa questão da crueldade, né, do termo da necessidade. Eu acompanhei, não sei se vocês ouviram falar sobre o caso da capivara, que foi... A filó. Não. Que o rapaz morava lá no meio da mata. Não é isso não. Eu moro na Ilha do Governador. Lá tem capivaras há muito tempo. Enfim, elas foram refugiadas lá, né? Lógico que a gente foi chegando, tomando o espaço delas, deram um jeito delas. E há um tempo atrás, alguns homens, enfim, com paus, pedras, bateram, espancaram, né? Uma capivara lá. Eu e uma outra amiga que moramos lá, nós acompanhamos o caso do resgate dela, né? Porque, graças a Deus, ela não morreu, ficou bastante ferida, se escondeu num terreno baldio e foi toda uma movimentação para conseguir tirar e levá-la para um local onde pudesse ser tratada. E aí tinha uma pessoa, porque isso foi tudo filmado por morador, né? Isso, enfim, foi para o jornal lá da ilha, enfim, foi uma coisa só. Teve Globo, a Rede Globo foi lá acompanhar. E aí o rapaz que filmou da janela, e foi ele que fez sai, não sei o que, gritou para os caras dizendo que ia chamar a polícia, né? Porque ele viu o momento que ela estava sendo agredida. E aí ele filmou. Eu vi o rapaz lá, ele apareceu lá e tal, e estava ouvindo o pessoal, todo mundo muito revoltado com aquilo, né? A capivara, inocente, não fez nada, estava só andando na rua, né? Elas vivem soltas lá, né? E aí o rapaz, comentando com alguém, falou assim, não, muita covardia, não era nem para comer. Aí eu fiquei pensando sobre essa coisa da desnecessidade, né? Eu falei assim, bom, se eles estivessem matando para comer, então não teria problema. Aí não é crueldade? Aí não é crueldade. Aí eu fiquei... Você tira toda a dor do indivíduo, toda a experiência que ele está ali, o trauma. Sabe assim, na hora, aquele meme de uma claro, volta, você tem assim. opção, né? Aquele, tipo, Aquele. fazendo lá. Exato. Eu na hora eu falei assim. Aí eu. Porque isso está introjetado. Na cultura, permite-se, autoriza-se que se for para comer, é necessário. Aí não tem problema. Quer dizer, toda aquela comoção talvez não fosse tão grande. Mas poxa, eles iam matar para comer. Aí tudo bem. Então, como a gente cai, né? Tem que ter um certo E se a cuidado. gente fizer isso com uma pessoa pra gente comer também? Não pode, né? Porque a pessoa vai estar... A gente não precisa, hoje em dia, na sociedade que a gente vive, grande parte de nós, pelo menos acredito que todo mundo está aqui, a gente não precisa de animal, matar um animal para a gente sobreviver e ser saudável. A partir do momento que não há essa necessidade, e se houvesse, não que tirasse a crueldade, mas aí de alguma maneira, né, seria a sobrevivência com sobrevivência. Para a gente já não é mais uma questão de sobrevivência, é uma questão de conveniência. Isso não se justifica mais. Alguém mais quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Não? Então, acho que a gente pode encerrar, né? Pessoal, muito obrigada por terem ficado aqui até o final, por terem escutado. Espero que tenham estado com a mente aberta. Qualquer dúvida, podem falar comigo. Eu estou ativa também no Instagram. Meu Instagram é Cristal Pastor. Enfim, estou aí se vocês precisarem, tá bom? Um beijo grande. Bastante eloquência.
Espontâneo.